Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu sou Tatiane Bettiol e eu sou Michele Carvalho. Somos mulheres completamente diferentes, porém com o mesmo propósito: transformar vidas. E para você que está em busca de autoconhecimento com direcionamento, fica por aqui porque a gente vai trazer muitos conteúdos legais para transformar a tua vida e também, consequentemente, das pessoas ao teu redor. Mas antes de iniciar, mulheres, não vamos esquecer do like, do comentário e compartilhar para o maior número de mulheres possíveis para que vidas sejam transformadas. E agora que tu já deixou o teu joinha, aproveita, fica por aqui, se inscreve no canal para receber todos os conteúdos que a gente vai estar compartilhando ao longo do tempo. E hoje, nesse episódio, nós vamos tratar sobre o tema resgatar a identidade. E para isso, nós trouxemos alguns insights voltados para corpo, alma e espírito. Afinal, nós precisamos que você compreenda, né, sobre do que nós somos feitos para talvez saber responder quem você é. Porque se eu te perguntasse hoje quem você é, saberia me dizer? Michi, então fala para nós de uma forma bem objetiva o que para ti significa corpo, alma e espírito. Afinal, muitas pessoas não fazem ideia do que isso significa, né? Verdade. Tu sabe que em alguns momentos eu acabei ouvindo de algumas pessoas, né, que nós somos mente, corpo e alma. Quando, na verdade, nós somos um ser formado por 3 elementos. Corpo. O que é o corpo? Essa parte física, né, que a gente consegue se materializar, que a gente consegue se comunicar nesse mundo material. A alma é onde fica todas as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E o nosso espírito é o nosso ponto de contato com Deus. É o sopro de vida. É aquele, como as pessoas diriam, como se fosse um sexto sentido. Na verdade, é a nossa parte racional. É um assunto, né, para ser abordado assim com bastante profundidade, mas o nosso principal intuito hoje é trazer isso de uma forma, como a Tati mencionou, mais objetiva, de uma forma mais leve, para que você que está chegando aqui no canal consiga se conectar, né, e consiga compreender com uma facilidade maior e também suprir todas as suas dúvidas em relação a isso, né? Afinal, no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o resgate da identidade, Exato. Né? E é uma introdução, né, do que é esse resgate à identidade. A gente vai desde o comecinho, né, para vocês entenderem o que é corpo, alma e espírito. Através disso, cada episódio, a gente vai estar tratando de um assunto um pouquinho diferente para que você compreenda o que é a sua identidade, quem você é, não é mesmo? Exato. E o mais interessante de tudo isso é que nós passamos pelo processo, né? Com certeza. Processo de nos perguntarem quem é a Michele na escola, né? Quem você é? E muitas vezes a gente diz o quê? Quem nós somos, o nosso nome, onde nós moramos, o que nós fazemos. Mas isso não se trata de identidade, né? Identidade é algo muito mais profundo. É você poder falar com propriedade quem você é e não o que você faz. Então, para que a gente possa trazer com mais embasamento tudo isso, corpo a gente já sabe, né? É nossa cara. Nossa carne aqui, né? Isso aqui que a gente tá vendo para poder se comunicar. A alma, as pessoas às vezes confundem com o espírito, mas na verdade são coisas totalmente diferentes. Como eu mencionei antes, a nossa alma, ela fica as nossas emoções. E algo que é muito difícil, né, Tati, é a gente conseguir viver e ouvir o que o espírito diz. Voltando lá à parte do corpo, né? O que seria a parte do corpo senão a questão carnal, né? Física, né? Exato. Visão, audição, olfato, né? Todos esses sentidos
que se conectam de uma forma com o mundo, né? Nós, enquanto seres humanos, quando somos gerados, vivemos toda uma vida, né? Quando morremos, a gente se questiona, ou questiona para um familiar, né? Se pergunta sobre a questão da morte, né? Onde que vai esse corpo? Esse corpo apodrece, né? O corpo, porque é só carne, como nós comentamos anteriormente, né, Michi? Exatamente. E a alma, então? A alma é a questão da personalidade, né? Quem nós somos enquanto emoção, o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? E mais pra frente a gente vai falar sobre a questão do espírito, sobre quando a gente chega lá no céu, que a gente fala muito, né? Como vai ser aquele julgamento? Vai ser sobre a questão do espírito? Vai ser sobre a questão da alma? Michi, fala um pouquinho do que tu conhece sobre essa parte para as pessoas entenderem, né, da diferença da alma para o espírito. Certo, então a Tati tocou ali num assunto, né, que realmente traz muitas dúvidas, principalmente quando nós não conhecemos a Deus. E o que a palavra dele nos fala sobre isso, né, que é para onde nós vamos. Bem importante é a gente compreender que, como ela mencionou, como a gente vem trazendo aqui para vocês, a alma, ela é o que vai ser julgado por Deus, segundo a Bíblia, né? Ela é aquilo que realmente vai ser julgado por Deus, é ali onde ficam concentradas, então, as nossas emoções, como a Tati falou também, os nossos traumas, e o nosso espírito é aquele fôlego de vida que eu mencionei lá no início, e que volta para Deus. Desta forma, o corpo, ele fica aqui, ele vai virar pó, né? Porque do pó ele foi feito, do barro, né? E ele vai virar pó, ele vai se desfazer e é isso. Algumas coisas, por exemplo, que a gente tem muito no nosso dia a dia. Exemplos da alma, né? Quero emagrecer, mas não consigo. Por que eu não consigo? Né? Então, são coisas que estão lá presas na nossa alma, que foram sendo desenvolvidas ao longo, né, do nosso crescimento, e se a gente fosse aprofundar, na verdade, vem de geração em geração. Essas situações, esses traumas, essas emoções, conforme a gente vai crescendo, eles vão formando a nossa personalidade, né? E vão criando crenças. Essas crenças, elas acabam nos barrando de tomar determinadas ações, as quais, se nós não tivermos o discernimento do que é o espírito e não estivermos com o espírito, a alma e o corpo numa plenitude, a gente não consegue, exato, num equilíbrio, a gente não consegue, a gente vive numa bagunça, que é essa bagunça de preciso emagrecer, é um exemplo, tá? Pode ser parar de fumar, pode ser qualquer outra coisa, ir pra academia, pode ser criar um novo hábito. Tantas e tantas vezes a gente estipula um plano de ação, mas a gente não age. Por que a gente não age? Né? E isso vai impactando ali na nossa personalidade, né? Com certeza. Hoje se fala muito sobre inteligência emocional e sobre a racionalidade de uma forma geral, né? Sermos intencionais, como eu iniciei, né? Exato. E a importância disso para a gente parar e pensar sobre as nossas atitudes, né? A resiliência nada mais é do que persistir, né? Persistir. Quando nós percebemos que nós erramos com algo, vamos na meta do emagrecer, né? Quero muito emagrecer, o que eu vou fazer? Eu tenho a meta de emagrecer, eu vou me alimentar melhor, eu vou para academia. Então, é o agir, é o persistir. Então, isso tudo não vem nada do espírito, vem da nossa força de vontade, né? E também de manter nossos sentimentos, né? As nossas emoções em dia, né, Michi? Exato. A importância de nós estarmos com o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma alinhados é o que vai nos fazer chegar em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não tiver bem definido o que são essas coisas, dificilmente a gente vai conseguir tomar decisões corretas, decisões coerentes, decisões que vão nos levar a um determinado lugar o qual nós sonhamos em chegar ou o qual a gente nem imagina
que já foi sonhado para as nossas vidas, né? E entre tudo isso, esse resgate da identidade é para que você saiba para que você foi feita, né? Quem é a Tati? Quem é a Michelle? Para que elas estão nessa terra? São coisas que há muito tempo, né, passavam pela nossa cabeça e é normal, agora é mais tranquilo para nós, porque a gente tem um pouco mais de propriedade, a gente, né, acaba se desenvolvendo e nos conhecendo um pouquinho mais, então para nós se torna mais tranquilo. Mas para você que não sabe quem você é, eu tenho certeza que você já passou por aquela situação do meu Deus, pra que eu tô aqui? Sabe aquele clique da existência? Tô fazendo o que nessa terra, né? Fazendo o que aqui? Pra onde que eu vou? Aquela angústia do sentimento de o que eu vou fazer? Muitas vezes a gente tem sonhos, mas existe também algumas fases que nós passamos aonde a gente até deixa de sonhar. Aonde quando alguém nos pergunta, e já aconteceu comigo, né? Qual que é o teu sonho? E eu não consegui responder qual que é o meu maior sonho. Por quê? Porque se a gente não sabe quem nós somos, né, Tati? Dificilmente a gente vai saber para onde a gente quer ir. Então é muito importante que a gente consiga compreender que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Lá em Hebreus nos diz, né, que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito ele vem do próprio Deus. É o Espírito divino. É o Espírito que vai nos orientar, que vai nos ajudar a chegar aonde Deus sonhou que nós chegássemos. Porque é muito vazio viver uma vida hoje onde a gente não sabe o que fazer, não sabe o que quer, né? E aí a gente se torna como a onda do mar, que vai e volta, como aquela folha no vento, que para onde ele soprar serve. Então, quem não sabe o que quer, é a frase clichê, né? Qualquer coisa serve. E é bem interessante essa tua colocação, né, Nishi? Porque as mulheres que acredito que estão aqui, algumas delas realmente não sabem a identidade. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não precisa se escabelar, tá tudo certo. Um dia a gente já esteve nesse degrau, né? Exato. E estar tudo bem significa que estou buscando melhorar. Não tenho a resposta? Ok. A partir de agora, eu vou buscar a resposta, né? Quem é a Tatiane? Quem é a Michelle, né? Exato. Vocês vão descobrindo ao longo dos episódios também, né? E vocês, junto conosco, vão estar descobrindo a identidade, né, Michi? Exatamente. Então, vamos juntas fazer esse resgate. É bem desconfortável. Sabe por quê? Porque o desconforto, ele gera mudança. E se você se olha hoje no espelho e a tua imagem ela é distorcida, se hoje você não gosta de quem você é, porque você não sabe quem você é, né? Eu quero te dizer que você precisa sentir esse desconforto. No início é muito, muito difícil. Mas depois você acaba gostando de quem você é em essência, né? É algo que vai começar a florir, é algo que vai começar a vir à existência de uma forma muito tranquila, muito natural. O nosso intuito, principalmente, né, o que a gente não quer é que você entenda que você vai ter que fazer mudanças radicais, né? Não é sobre isso. Aos poucos, conforme você for se conhecendo, conforme você for entendendo quem você é, para que você veio, quem é a Michelle, quem é a Tati em essência, qual é o propósito da Michelle no lugar que ela está inserida hoje, porque nós, muitas vezes, mais agora, né? Mas muitas vezes lá atrás, a gente estava em lugares que a gente nem sabia. Quantas vezes a gente foi para lugares que a gente não queria estar? Hoje é diferente, porque como a gente sabe quem nós somos, né? E estamos no processo de cada vez mais descobrir isso, nós somos intencionais. Então hoje a gente sabe dizer não, que é algo que também você, né, que daqui a pouco não se autoconhece, vai ter que aprender. Hoje a gente define os lugares que nós queremos estar. Hoje a roupa que nós vestimos, elas também falam muito sobre nós, né? Como
cada ambiente a gente sabe que é apropriado com um tipo de vestimenta, com um tipo de postura. Então são coisas que ao longo dessa jornada das nossas vidas até aqui, a gente foi construindo. E como eu disse, muitas vezes é desconfortante. Por quê? Porque a gente não quer aceitar a verdade, a gente não quer aceitar a mudança. A zona de conforto, ela é muito, muito agradável. Mas ela não vai, né, Tati, te levar para lugar nenhum. Ela vai te deixar nesse lugar de estagnação. E mais triste ainda, é muito constrangedor as pessoas nos perguntarem, pessoas que sabem quem são, nos perguntarem quem nós somos e nós não sabemos, né, responder, porque a gente fica assim, meu Deus, quem eu sou? Eu sou a Michele, analista, que mora no lugar tal, mas é muito vago, isso não diz quem eu sou. Na verdade, isso, né, são as coisas do que eu faço, né, do que cercam a minha vida, enfim, mas não quem eu sou. E vocês vão se dar conta que é tudo bastante inconsciente, né? Pela questão de a gente não parar para pensar sobre algumas ações que nós realizamos, né? Exato. Até alguns dias atrás nós estávamos conversando sobre a questão da alienação, que é algo que a gente quer tratar também em um dos podcasts, né, Michi? Exato. Sobre parar para pensar sobre todas as nossas atitudes. Nós estamos em uma geração alienada e isso é bem assustador. Tem um livro que a gente vai se basear nesse livro, né, Mais Esperto que o Diabo. A gente vai estar falando bastante sobre alienação. É sobre parar, refletir, se questionar sobre o eu, sobre quem eu sou e as respostas vão vir no tempo certo. Só que eu sempre falo isso, a Michi também sempre fala sobre viver o processo. A importância de viver o processo com tranquilidade, com calma, valorizando cada detalhe. Porque se você está aqui hoje, pode ter certeza, Deus te colocou nesse podcast. Eu não acredito em acaso, eu não acredito em coincidências, eu acredito em direcionamento. E é por esse motivo que também em outro momento nós vamos estar compartilhando que nós estamos aqui hoje. É por pura obediência, né, Michi? Exato. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Da questão de ser seguido, de ser guiado pelas nossas emoções. Lá em Jonas, quando o Senhor pediu para que ele fosse para um lugar, dando uma direção, ele, por medo, por insegurança, por se questionar, né, sobre o desconhecido, ele fez totalmente o contrário. E ele fugiu disso, e a Bíblia vai trazer, né, a palavra de Deus, ela vai trazer essa questão das consequências, enfim, e tudo mais do que ele passou. Mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente quebra a cara porque a gente vai nas nossas emoções. O comprar por impulso fala muito sobre quem nós somos, né? A gente pode trazer diversos exemplos aqui de coisas comuns que a gente hoje faz, que é necessário fazer o que a Tati disse, né? Se questionar. Por que eu faço o que eu tô fazendo? Por que eu assisto o que eu assisto? Por que eu escuto o que eu escuto? Por que eu gosto desse tipo de conteúdo? É muito importante que a gente se pergunte essas coisas. A minha irmã um dia falou uma frase que até hoje eu carrego comigo, que mexe muito, que é a seguinte frase. A gente não tem tempo para o dono do tempo, né? Gente, o tempo ele é muito precioso. E se nós não nos atentarmos em ser intencionais, em buscar ser mulheres intencionais, a gente vai viver uma vida de perda de tempo. E a frustração, ela é inevitável. Então, que a partir de hoje, né, você possa se questionar tudo que você tem feito, por que você tem feito, e que você possa, se você não tem as respostas, como a gente já mencionou, fica aqui conosco, que é muito bacana que você possa nos perguntar. Nós vamos deixar todas as nossas redes sociais, né, para que você possa estar ali comentando. Tem o nosso e-mail também que você pode estar nos mandando, para que a gente possa estar te orientando, te ajudando dentro daquilo que hoje a gente vive. A Tati falou da questão de alienação,
que também é muito sutil, a questão da religiosidade. É algo que a gente, né, cuida muito. Tem é algo temor, que a gente, né? Exato, muito temor. Da questão da religiosidade, a gente se tornar pessoas religiosas. E não é sobre isso. Esse podcast não foi né, não veio para isso. A nossa maior intenção realmente é falar daquilo que a gente vive, para que você entenda que toda mudança ela gera uma mulher transformadora, que toda a mudança ela gera um próximo nível. E o mais incrível de tudo isso é viver a plenitude. É você viver em paz, é você sentir o sentimento de que nada mais te falta. E é isso que, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós temos. Além de ter direção, a gente tem tranquilidade, a gente tem paz. E aquele vazio que muitas vezes a gente preenche através da emoção, ele vai sendo preenchido. Ele vai sendo preenchido aos poucos e conforme nós vamos nos conhecendo, a gente vai gostando cada vez mais de quem nós somos, né? Porque a gente já passou várias fases. A fase de receber um elogio, no meu caso, né? E dizer eu sei. Tô maravilhosa. Tô maravilhosa mesmo. Já passei pela fase de não conseguir dizer um obrigada, tipo, obrigada, né? E era um obrigada do tipo assim, obrigada. Toda sem jeito, porque eu não acreditava naquilo que a pessoa estava me dizendo. E também a fase de, nossa, que lindo que tá o teu cabelo. Sério? Mas ele tá com umas pontas duplas, assim, né? Então, a gente passa por essas fases. E por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. E são fases, assim, que eu passei e que eu fui tratando. Quando eu achava que eu tava tratada, vinha mais alguma coisa, né? Vinha mais alguma coisa pra... Opa, esse processo aqui é um pouquinho diferente. Não é assim que se agradece, não é assim que você deve responder, né? E aos pouquinhos eu fui compreendendo que é muito importante ser direcionada pelo Espírito. A partir do momento em que eu tomei essa decisão, que aí vem a parte racional, né? De ser intencional em tudo quanto eu fizer, as coisas foram fluindo. A questão do trabalho fluiu, a questão ministerial fluiu, a questão pessoal fluiu, a questão financeira tá fluindo. Então são muitas coisas assim que começam a entrar numa linha onde ela se torna mais reta, sabe? Onde você consegue caminhar com mais segurança. Por quê? Porque quando você é guiada pelo Espírito, você sente paz, você sente a tranquilidade. E se torna mais leve, né? Com certeza. Muito mais leve. Então, até agora nós falamos um pouquinho de corpo, né? Um pouquinho da alma e você explanou um pouquinho, né, Michi, sobre a parte do espírito. Então, retomando. Corpo, a nossa carne, né, que vai apodrecer aí na terra, não vai conosco, né? Alma, então toda a nossa personalidade, sentimentos, emoções, né? Exato. As decisões através dela. E espírito, como a Michi comentou antes, que é o ponto de contato com Deus, tá? Mas, Tati, o que é esse ponto de contato com Deus, né? E as pessoas vivem de forma almática, achando que elas têm um relacionamento com Deus, e não é bem assim, né? Esse contato com Deus, né? Esse ponto de contato com Deus, nada mais é do que na palavra, né? Exato. Como nós vamos ter esse contato com Deus? Nada mais do que um lugar perfeito, que é a Bíblia, né? Que é onde tem o nosso Espírito Santo, que também a gente vai falar dele, né? Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E vocês vão entender um pouquinho mais, a gente vai em alguns momentos explanar sobre alguns versículos bíblicos, né? Para trazer também mais clareza, né? Deus é o quê? Deus é Espírito, né? Ele nos gerou através do barro, né? O corpo, nos deu toda essa questão de emoção, de sentimentos, e o Espírito, então, que ele nos deu vida com ele, né? Exato. Como ele nos deu essa vida, a vida é dele, nós voltamos para ele, né, Exatamente. Michi? Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Para ter essa conexão com Deus,
nós precisamos orar, né? Nós, cristãs, temos a rotina de acordar pela manhã e primeiramente dizer bom dia, Espírito Santo, né? E ter o nosso momento de Exato. TSD, né? Que é o TSD, Tati. Um momento de relacionamento com Deus, de conversa, né? Exato. E que é o nosso tempo a sós com Deus. assim, é tão automático, é tão automático para nós, né? Tempo a sós com Deus. Então a gente vai pegar a Bíblia, vai colocar um louvor, né? Um fundo musical. Exato. Pegar a Bíblia, ler um versículo bíblico dentro de um mesmo versículo bíblico, não precisa ser um capítulo inteiro para iniciar, né? Um versículo bíblico, leio, reflito sobre aquilo, né? Agora eu falei sobre 1 Coríntios 13, vou refletir sobre aquilo, ver o que Deus quer me falar em cima daquele versículo. Na sequência, eu converso com Deus, né? Assim como eu tô conversando com a Michelle. Deus, eu não te conheço, não sei quem tu é, não sei como falar contigo, não tô te vendo, né? Mas me ajuda, eu quero te conhecer, eu quero ter uma intimidade contigo. O que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? E vai conversando, como tá conversando com a Michelle, como tá conversando com um amigo, com o pai, com a mãe, né? Ele é o nosso pai amado, né, Michi? E o mais interessante de tudo isso é que a gente precisa fortalecer o espírito. A nossa alma, ela precisa ser submetida ao nosso espírito, né? E como é que a gente fortalece o nosso espírito? Como a Tati mencionou, através da oração, através desse contato com o próprio Deus. E às vezes parece, quem é Deus, né? Aquele ser superior, tá? Mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa, né? Ele existe, ele é real. Ele fala conosco, que aí ao longo dos próximos episódios também, se é do interesse de vocês, a gente pode trazer um pouquinho mais sobre isso. Mas ele é mais do que isso, ele é um ser de relacionamento. Então não tem como você ouvir a razão, né? A questão do espírito, se você não estiver com ele acima das emoções. Ele precisa, a tua emoção, ela tem que se submeter a isso para que você consiga ter o discernimento do que é do espírito e do que não é do espírito, do que é da tua emoção e que, consequentemente, a gente quebra a cara, né? Porque a emoção geralmente vai fazer as nossas vontades. E nem sempre as nossas vontades é aquilo, né, Tati, que vai nos fazer bem, que vai nos trazer frutos, que vai nos fazer felizes de verdade. Às vezes não, na grande maioria das vezes, a nossa emoção, ela faz o quê? Ela supre uma necessidade momentânea. O espírito, ele vai suprir todas as tuas necessidades de uma forma muito contínua, de uma forma muito inteira. Não vai ser só nesse momento, vai ser eternamente. Então, ter usar desse ponto de contato com Deus, nada mais é do que você falar com Deus. E o mais incrível de tudo isso é que você não precisa de um lugar específico. Aonde você estiver, você pode falar com Ele. E o mais lindo de tudo isso é que só Ele pode ler os nossos pensamentos, então a gente não precisa nem falar, né, verbalizar em alguns momentos, porque tem lugares que realmente, né, imagina a gente no mercado orando, né, falando com Deus. De vez em quando isso acontece comigo. Porque, né, gente, pra mim é tão normal que de vez em quando eu tô lá, Deus, por favor, né, tá cara essa fruta, podia ser um pouquinho mais barata. Mas, gente, brincadeiras à parte e é sobre isso. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Se você não se relacionar com Ele, sinto muito em te dizer, mas você não vai saber para onde você vai, porque antes que você fosse gerada no ventre da tua mãe, Ele já tinha pensado em você. Te escolheu. Te escolheu. Ele te projetou. E a gente só sabe, como a Tati mencionou, como eu já falei aqui, quem nós somos se a gente usar o manual da vida. Na Bíblia, a gente tem tudo que a gente precisa. Primeiramente, é um livro milenar, né? Ele tá aí há milhares de anos. E, além disso, ali nós temos tudo o que nós precisamos, seja para o nosso passado, seja para o nosso presente, seja para o nosso futuro. Nós temos todas as respostas. Todas as respostas. E algo que também eu quero mencionar é que ela nunca vai se contradizer.
E o mais lindo de tudo isso, que vem de encontro com a perfeição do Deus que hoje nós temos como Pai, né? É que ela vai trazer clareza. Ela é viva, ela é eficaz. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você quer saber sobre aquilo, porque aquilo vai te trazendo revelação. E Michi, eu acho que é sobre o manual, né? Exato. Vida que a gente fala, né? É o nosso manual de instrução. Ela é super atualizada, fala sobre o hoje, ela vai falar sobre o amanhã, falou sobre o passado, né? Exato. E a gente vai trazer à consciência tudo que precisa ser corrigido através da nossa vida, né? Exatamente. Nesses mínimos detalhes. A gente precisa se preocupar com esses detalhes, por quê? Porque são correções. São correções que Deus faz nas nossas vidas, né? E não sei se contigo já aconteceu isso, né? Mas no início eu achava que a Bíblia era um livro cheio de regras e proibições, que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo. E os meus avós, eles não são cristãos, né? Mas eles trazem muito a seguinte frase: se você lê a Bíblia toda, você fica louco. E realmente, né? Por quê? Porque você tem uma transformação de vida incomparável com algo que tu pode, assim, ó, de verdade, ler tudo o que você quiser. Mas se você não lê o manual da vida, gente, não tem como ter uma transformação plena, né? Então a gente parece que fica louca mesmo, né? E assim, me veio muito agora a questão de tenho mulheres talvez aqui, né, que nos questionem sobre, tá, mas esse Deus que vocês estão falando que eu desconheço, por que ele permite que um familiar venha a partir? Por que ele permite que hoje eu esteja na condição financeira que eu estou? Por que Deus permite que eu venha a me separar, né? Ou por que Deus me permite eu ainda não ter encontrado o amor da minha vida? Por quê? Se esse Deus é tão bom, porque a gente vai falar muito que Deus é muito bom. Exato. Só que Deus, ele é muito bom e ele é um pai amoroso. O que um pai amoroso faz? Ele corrige e ele permite que algumas coisas aconteçam. Por quê? Para amadurecimento, para que nós venhamos nos desenvolver. Se a gente estiver na nossa zona de conforto, como a Michi comentou, as coisas são sempre iguais, as coisas não mudam, né? Sair da zona de conforto e estar sempre nos questionando, tá, mas é isso? Mas eu tô certa? E se relacionando com Deus, tá? Aqui na palavra tá escrito isso, isso e isso. Não entendi. Não entendi porque eu não tenho Espírito Santo, não entendi. Tá, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Não tô entendendo. Talvez naquele momento Deus não dê a resposta. Exato. E ele também é um pai de silêncio, né? Exato. E também fala na palavra dele sobre confiar e descansar. E gurias, é difícil. É bem difícil, mas é treino. E é relacionamento, na verdade, relacionamento, né? Exato. A gente se desenvolve ao longo dessa caminhada com ele. Sem ele, impossível você se desenvolver de uma forma plena em corpo, alma e espírito. Não tem como, porque nós fomos feitas de propósito, para um propósito. E se nós somos feitas de propósito para um propósito, não existe como, não há a possibilidade de a gente ficar andando como folhas soltas ao vento, né? Sem um direcionamento de Deus, não tem como. Foi Ele que nos fez. Então, que através, né, de todo esse bate-papo, essa conversa aqui, hoje você possa trocar uma ideia com Deus. Nada muito formal, seja você. Afinal, você tem uma identidade. Ele te fez, né? Seja você, fala do teu jeito, fala com ele, questiona ele sobre as coisas que nós te deixamos para se questionar lá. Deus, quem eu sou? Por que eu faço as coisas que eu faço, né? E através disso, que você se permita se conhecer em plenitude de quem Deus te chamou verdadeiramente para ser. E eu acho que é algo bem importante para a gente ir finalizando, né, Nishi? Que essa mudança, ela não vai ser uma mudança externa. Ela vai ser uma mudança de dentro para fora.
o lado estético, o lado sou gorda, sou magra, sou branca, sou preta, sou loira, sou morena, vai ser consequência. Se eu mudar internamente, todas as coisas vão acontecer. Vai transparecer no nosso corpo, vai transparecer na forma como nós nos vestimos, né? Reflete em todas as áreas das nossas vidas. Então, fico com uma reflexão para vocês finalizarem o nosso vídeo, o nosso podcast e pensarem sobre todas as coisas que vocês vivenciam, que vocês vivenciaram ao longo da vida, o que vocês querem. Nós estamos aqui de mãos dadas, né, Michi? Juntas, porém com esse propósito de ajudar vocês, mulheres, a transformar a vida de vocês dentro da nossa autoridade do que nós vivenciamos, dentro dos nossos testemunhos. E talvez não tenhamos todas as respostas para compartilhar nesse determinado momento, mas com certeza nós vamos buscar as respostas, vamos trazer assuntos dentro de testemunhos, dentro do que nós temos autoridade, nós temos muito temor em compartilhar realmente o que vivenciamos, porque quem somos nós para falar algo que nós não vivenciamos, né? Nós não temos autoridade sobre isso. Então, nosso papel aqui não somos melhor que ninguém, né, Michi? Exato. Nós estamos aprendendo junto com vocês. Eu tenho certeza que talvez nós vamos ser mais edificadas até que as meninas, né? Que as mulheres. Vai ser uma troca, né? Vai ser uma troca muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês possam estar nos acompanhando, né? Dando aquele like, fazendo aquele comentário gostoso. Nós vamos responder todas vocês. Não se esquecendo de se inscrever, né? Exatamente. No nosso canal. Compartilhar para muitas mulheres, o maior número de mulheres possíveis, porque realmente a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso propósito é transformar vidas, né, Michi? Exatamente. Então nós vamos nos encaminhando para o final. Como a Tati disse, reforço, dá o like, te inscreve nesse canal, viu? E não esquece do tip, né, Tati? Exatamente. O que é o tip, minha gente? Fala pra elas. Vocês, mulheres, não esqueçam. São mulheres transformadas, intencionais e posicionadas.